Olá, estudantes do 9º ano, bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos falar sobre fatoração, colocar um fator em evidência. O que será que é isso que eu estou falando, hein? É matemática. Vamos ver? Olha lá, ó. Nosso objetivo hoje é estudar a fatoração de expressões algébricas pelo fator comum em evidência. Depois dizem que a matemática é complicada, né? Olha o português aqui, ó. Alguém entendeu? A hora que eu transformar em números, você já vai entender e vai ver que é muito fácil. Brincadeiras à parte, olha lá. A ordem dos fatores não altera o produto. Quem já ouviu essa expressão, levanta a mão. Nem que seja a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ah, essa você já ouviu, né? Então, a brincadeira é tirada de uma propriedade matemática. O que é fator? O que será que é produto? O que será que é essa alteração aí, hein? Já ouviu essa frase, né, gente? Já ouviu. Então, olha lá, o que ela é? É uma propriedade da multiplicação, onde os números multiplicados são chamados de fatores. Lembrou disso? E a resposta da continha de vezes é chamada de produto. Então, nós temos nomes bonitos para tudo dentro da matemática, ok? Então, olha lá para você entender. 3 vezes 5 é 15. Então, olha aqui, eu tenho o 3 e o 5. São os dois números que estão se multiplicando. Eles são chamados de fator. Cada um deles é um fator. E a resposta? A resposta é chamada de produto. Por isso que muitas vezes aparece a palavra, o produto não sei o quê. Ele está se referindo a uma conta de vezes. Às vezes ao resultado da conta de vezes ou às vezes só a conta mesmo, ok? E ele está dizendo que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se você inverter aqui, ó, quanto que é 5 vezes 3? 15 também. Então, não altera, ok? Você pode trocar a ordem dos fatores dentro de uma multiplicação, que a resposta, o produto, vai dar sempre o mesmo, ok? Então, você sabe o que significa fatorar? Você sabe o que é fator e fatorar. Você já utilizou esse conceito antes? Lembra da decomposição em fatores primos? Já utilizou, né? Só que às vezes não lembra, né? Então, o que é fatoração, gente? É um processo que, na verdade, nós vamos transformar uma expressão normal em um produto. Ou seja, um produto de fatores. Eu vou fazer o caminho contrário, ó. Eu tenho 18. Uma coisinha normal, quero transformar numa conta de vezes. Então, eu vou transformar, vou fatorar o 18. O 18 pode ser 6 vezes 3. Poderia ser 2 vezes 9, né? Então, escrevemos o número 18 como um produto de fatores. Nesse caso de 2, né? Poderia ser de 3 também, né? O 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então, o 18 seria 2 vezes 3 vezes 3. Daí eu estou transformando num produto de 3 fatores, né? E nós podemos fatorar um monômio também, gente. Monômio é uma expressão que tem letra. Então, olha lá, 15xy, como que eu posso fatorar? O número 15 eu posso escrever como 5 vezes 3, x vezes y. Então, lembra que sempre que você tem letrinhas grudadas, no meio tem uma multiplicação ali, ok? Então, ó, escrevemos o número 15 como um produto dos fatores 5, 3 e xy, ok? Que compõe este monômio aqui. E se tiver potência, é possível? Claro que é. Porque o que é um x ao quadrado se não x vezes x? Transformou. Você fatorou, ok? Você desfez aquela potência transformando numa quantia de vezes. E o que é um y ao cubo? Y vezes y vezes y. Professora, por que eu vou querer pegar um negócio que parece que já está pequenininho e transformar numa coisa grande? No meio de exercícios, vai ser muito útil você fatorar para conseguir resolver, tá bom? E é por isso que nós vamos aprender a fazer isso. Então, olha aqui, falando em fatoração. Eu tenho um retângulo vermelho, abóbora, goiaba, sei lá que cor que você vai chamar isso aqui, medindo x por y. E esse outro retângulo verde, que mede 4 por x também, ó, tem a mesma base. O que nós vamos fazer com ele? Calcular a área, porque a gente ama calcular a área dessas coisas, tá bom? Então, olha lá, eu tenho área 1 e área 2. A área total é a área de todo mundo, então eu junto os pedaços.
Então, a área 1 vai ser 4 vezes x, ó. 4 vezes x. A área 2 vai ser x vezes y, ou y vezes x, tanto faz. E a área total? A área total vai ser a área 1 mais a área 2, 4x mais xy ou yx, né? Tanto faz a ordem. Aqui eu tenho a área calculada por partes. Ou nós podemos calcular a área total. Olha lá, base vezes altura. Eu pego a base inteira dessa estrutura, que é x, vezes a altura inteira, que é esses dois pedaços juntos. Juntos é a conta de mais. Então, é 4 mais y. Então, esta expressão aqui me dá a área total também. Então, se a expressão anterior era essa, e a expressão que a gente viu agora da área total é essa, e as duas representam a área desta figura, então nós podemos dizer que as duas são iguais. Então, esta expressão à esquerda do sinal de igual é igual a esta expressão à direita. Tá bom? Nós vamos usar isso bastante. Então, olha ali, fatoramos uma expressão, ó, só brincando com a área, você nem percebeu, né? 4x mais yx, eu tenho o x, que é o fator comum. Ele está tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela. Então, eu posso colocar ele chamado em evidência. E eu multiplico pelo que sobrou. Se eu tirar o x dessa parcela, sobra o 4. Mas, se eu tirar o x desta parcela, sobra o y. E a gente consegue fatorar uma expressão, ok? Fácil, né, gente? É muito fácil. Então, para vocês agora, olha, escreva a área da figura abaixo de duas formas diferentes. Você pode escrever como a área azul mais a área verde. E você também vai poder escrever como a área da figura inteira, ó. Quanto será essa base? Juntos os dois pedaços. Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto.
Conseguiu escrever a área de duas formas diferentes? Vamos lá então? Qual que é a primeira forma que eu posso escrever? Primeira ou segunda, tanto faz a ordem, ok? E nós podemos calcular a área desta figura somando as partes, a parte azul mais a parte verde e somar tudo. Ou eu posso determinar quanto é essa base aqui da estrutura inteira, tá bom? Desse retângulo grande inteiro, juntando esses dois pedaços e multiplicando pela altura. Lembrando que a área de retângulo é base vezes altura. Já sabe disso, né? Ótimo! Então vamos lá. Vamos por partes primeiro. Ó, área 1, área 2, tá bom? Então a área 1 é um retângulo A por B. Então A vezes B, não dá para fazer conta nenhuma, a gente só escreve os dois grudadinhos, AB, tá bom? E o retângulo verde é 7 vezes o mesmo B, gente. Repare que eu tenho a mesma altura, ok? Então, 7 vezes B ou B vezes 7. Então, se eu quiser a área total, basta juntar essas duas expressões. AB, que é a área dessa primeira parte, lá, ó, mais 7B, que é a área da segunda. Então, essa é uma forma de determinar a área desse retângulo grandão, ok? E a segunda? Bom, a segunda é só calcular a base. Quanto que é a base aqui do grandão? Não é 7A, cuidado. Você vai juntar esse tamanho que é A com esse tamanho que é 7. E juntar é uma conta de mais, então vai ficar A mais 7, tá bom? Então a base A mais 7 vezes a altura que é B. Então eu tenho que a expressão da outra forma, que foi somada as partes, AB mais 7B, tem que ser igual, porque as duas representam a área, tem que ser igual a B vezes A mais 7, ok? Escrevi a área desta figura de duas formas diferentes, ok? 2 para você. Aplique a propriedade distributiva. Propriedade distributiva, nós não estamos conversando sobre fatoração? Respira aí, aplica a propriedade distributiva que eu já volto.
propriedade distributiva tem a ver com a multiplicação, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Vamos multiplicar o 6A por 4 e o 6A por menos B. Então vai ficar 6 vezes 4, 24. A vezes nada de letra para ele multiplicar, é só copiar o A. 6 vezes menos 1, menos 6. A vezes B, também não posso multiplicar, porque eu não sei nem quem é um nem quem é outro. Basta escrever grudadinho, ó, AB. Se você reparar, a propriedade distributiva transforma um produto de fatores, ó, um produto, uma conta de vezes, em uma expressão. Ou seja, a propriedade distributiva ela é o contrário da fatoração, ok? Aqui eu pego um produto e transformo numa expressão. A fatoração pega uma expressão e transforma em um produto. Uma é o inverso da outra. Legal, né? Você percebeu isso? E o 3 para você. Olha lá, mais uma figura, um retângulo bem comprido aqui. Escreva a área da figura abaixo como um produto de fatores. Então, agora ele determinou. Você vai calcular a área da forma que você quiser, geral por partes, não sei, mas você vai ter que fornecer a resposta como um produto de fatores. Ou seja, vai ter que ter uma multiplicação em algum lugar aí, ok? Eu vou dar um tempinho para você trabalhar nisso e já volto.
E daí, conseguiu ou não conseguiu? Vamos pensar um pouquinho. Ele quer que a gente determine a área, mas não é de qualquer jeito, tá bom? É como um produto de fatores. Então, vamos pensar. Se eu calcular a área amarela, mais área verde, mais área azul, eu vou ter M vezes P, que é a primeira área, mais 3 vezes P, que é a segunda área, mais 8 vezes P, que é a terceira. Você reparou que eu só falei soma? Ó, MP, tá multiplicado, né? Mais 3P, mais 8P. Então, desta forma, se eu resolver por partes e depois juntar todo mundo, eu só tenho uma conta de mais. E eu quero um produto. Então, o que eu posso fazer para determinar um produto, gente? Eu vou ter que deixar uma multiplicação indicada aqui. Então, como é que eu faço? Pega a área grande, ok? A alturinha é P. Mas e quanto que é essa base inteira aqui, ó? Essa base inteira não é M vezes 3 vezes 8, ok? Você está juntando pedaços. Juntar pedaços, por favor, lembra disso, é conta de mais. Então, você vai somar M mais 3 mais 8 para ter a base, ok? Então, a área vai ser a base, M mais 3 mais 8, vezes a altura desse retângulo que mede P. Então, aqui, ó, número eu posso juntar com número, concorda? 8 mais 3, 11. Então, aqui dentro vai ficar M mais 11 vezes o P. Escrevendo dessa forma, olha aqui, ó, produto. Então, eu escrevi esta área na forma de produto. Se eu calculasse os pedacinhos e somasse, não ia virar um produto, ia ser apenas uma soma, ok? Então, às vezes, você não pode calcular os pedaços dependendo do que está sendo pedido. Você tem que calcular o total, ok? Difícil? Fácil? Então, o que nós vimos hoje, gente? Fatoração, ok? E nós temos aqui a demonstração geométrica de como é que isso acontece. Nós trabalhamos muito com área, certo? Então, ó, a área dos pedaços somada é igualzinha à área do todo. Olha aqui, ó, a área dos pedaços, A vezes X, mais o B vezes X. Então, aqui é a área dos pedaços somado. É exatamente igual à área total. Base, que é X, vezes a alturinha, ó. Alturinha é A mais B. Então, é exatamente igual, ok? Então, nós trabalhamos bastante com a parte geométrica hoje da fatoração, ok? Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente trabalha mais um pouco, ok? Até breve!